O novo apartamento de Saitama está localizado no condomínio da Associação de Heróis. Ali vemos Genos, que foi visitar o seu mestre e dizia: "Vejo que você também se mudou, mestre." Saitama fala que isso aconteceu porque sua casa foi destruída. Genos pergunta se deveria conversar com a associação para organizar um alojamento mais espaçoso para o careca. Porém, Saitama responde que não. Foi ele mesmo quem pediu pelo quarto menor. Ele se sente mais à vontade assim, e Genos diz que entendeu e fala que irá trazer suas coisas para o apartamento amanhã. Tudo irá caber em um cantinho. Saitama pede para Genos esperar. Como aquele lugar era menor que sua casa antiga, ele duvida que tem espaço para dois. Genos fala para Saitama não se preocupar. Tudo o que ele precisava era de um espaço onde pudesse se sentar, como uma decoração do lugar. Saitama fala que aquilo dava medo. Genos fala que era o discípulo de Saitama. Porém, o careca responde que ver o seu cotidiano não iria ensinar nada para Genos. O ciborgue discorda e pega seu livro de anotações. "Eu queria te pedir um favor, sensei. Poderia ter outra luta de treino comigo?" Saitama aceita facilmente. Ele já estava pensando em sair um pouco. E os dois vão a um lugar aberto distante dali. E o careca de capa dizia: "Esses dias tem aparecido um monte de monstros. Tá mais fácil achar um monstro do que um besouro lucano." Genos concorda, afinal ele havia acabado de voltar de um incidente também, sendo esse possivelmente seu encontro com o rei da floresta. Finalmente, Saitama e Genos chegam em um lugar aberto. Eles estavam prestes a iniciar sua batalha. Os dois se encaram e Genos agradece desde já pela oportunidade. De repente, o ciborgue ativa seu poder oculto em seu núcleo de energia. Aquela energia transborda por seu corpo de metal e de seu peito vemos emitir uma intensa luz. Aquele é um núcleo relampejante. Vários raios saem de Genos e ele alcança uma velocidade sobre-humana. Saitama fica incomodado e fecha seus olhos. Aquele brilho era demais para ele. Genos, sem pensar duas vezes, avança rapidamente. Ele prepara um poderoso soco e então finalmente desfere o golpe contra o seu sensei. Porém, quando Genos estava prestes a acertar o soco em Saitama, ele para, observando que seu sensei estava de olhos fechados por causa do brilho e despreocupado. Genos faz uma parada brusca antes de acertar o soco em Saitama. Todo o terreno ao redor sofre rachaduras com aquela parada brusca. E sem saber o que aconteceu, Saitama abre seus olhos. Ele pergunta se Genos não iria lutar. E o ciborgue demoníaco responde que não. Ele mudou de ideia. Lutar aqui só serviria para sujar o seu uniforme, sensei. Mestre Saitama, ao invés disso, eu gostaria de perguntar uma coisa. Acha que eu fiquei pelo menos um pouco mais forte? Saitama, despreocupado, responde que não sabe, mas Genos deve estar um pouco mais forte sim, já que trocou de peças. E o ciborgue perguntava se trocar de peças realmente o deixava mais forte. E Saitama queria saber se seu discípulo estava deprimido por isso. O careca então pensava: é aqui onde eu devo incentivar ele como o mestre faria. Saitama então fica sério e diz: Genos, aquela luz que você emitiu ainda agora era bem brilhante. Ficando mais forte ou não, ao menos você ficou ainda mais brilhante. Saitama não havia conseguido pensar em nada melhor. E visivelmente Genos estava muito triste e não sabia o que dizer. Ele então se lembrava de quando atacou Saitama e dizia em pensamentos: quando vi o mestre antes, eu percebi que ele estava só fechando os olhos, porque estava brilhando muito. Minha força não é uma preocupação para ele. Nesse instante vemos um besouro passando próximo de Genos, e o ciborgue chega a uma conclusão: o mestre Saitama nunca esteve me observando. Para ele eu sou um nada desde o começo. Já faz 2 meses desde que virei o seu discípulo. Mesmo assim, da perspectiva do mestre, eu não fiquei nem um pouco mais forte. Não, eu tive uma noção vaga disso dentro de mim também. Permanece o fato de que eu ainda não estou nem perto do nível do mestre. Não posso ignorar essa sensação de estagnação. Genos então se pronuncia: mestre, como eu era fraco, você achou apropriado me dar a missão inicial de entrar no top 10 do ranking de heróis, mas para ser sincero, ultimamente, com o status atual, me faz sentir que estou preso em um beco sem saída, competindo em um lugar em nível muito mais baixo do que o seu, mestre.
Sinto que não importa quanto tempo passe, eu nunca vou obter a força que eu desejo aqui. Então por isso considerei mudar o ambiente no qual me coloquei. Em breve uma nova organização de heróis irá aparecer, os New Heroes. Tenho a sensação de que você também já ouviu falar desse grupo. Saitama não sabia de nada, mas Genos explicava. No passado, em resposta ao aumento dos monstros, o Sr. Agoni, em parceria com políticos e empresários, fundaram a Associação de Heróis. Porém, após 4 anos de existência, muitos colocaram em dúvida as políticas e a administração da associação. E também vários escândalos relacionados aos funcionários começaram a vazar na mídia. A destruição excessiva causada durante os combates e outras coisas. Eles ainda estão tentando acalmar os ânimos, usando coisas como comerciais para melhorar a imagem da associação, e cada um dos escândalos vazados podem ser extremamente prejudiciais. Se a situação não mudar, a Associação de Heróis pode falir totalmente. Saitama percebe que Genos sabia demais sobre essas coisas, e o Cyborg continuava dizendo que a New Heroes entrou em ação. Eles haviam feito propostas para pessoas de dentro da associação, além de terem sistemas anti-monstros e pacotes de compensação para heróis, dizendo que levariam em conta tanto a experiência da Associação de Heróis, quanto os erros que ela cometeu, e usariam isso para melhorar sua própria organização. Saitama pergunta quem falou isso para o Genos. Ele responde que foram os olheiros da New Heroes. Os heróis afiliados a New Heroes se chamarão New Heróis, ao invés de heróis profissionais. Parece que o número de candidatos em New Heróis já passou de 1000, comparando aos 600 heróis profissionais da associação. Eles falaram com todos os heróis de alto calibre e pode ser que até alguns classe S irão para New Heroes. Saitama diz que eles nunca vieram falar com ele, e Genos continua dizendo que a New pretende registrar pessoas fortes que ainda não são conhecidas, e possivelmente lá Genos poderia ter dicas de como ficar mais forte. Saitama então diz: Genos, o motivo pelo qual você queria ficar mais forte era uma vingança ou algo assim, não é? Genos responde que sim, preciso disso para destruir o Cyborg louco, cuja verdadeira identidade é desconhecida e que tirou tudo de mim há 4 anos atrás. Saitama pergunta se esse Cyborg louco ainda estaria vivo. Alguém já deve ter destruído ele, nunca se sabe, né? Genos diz que até hoje não confirmou nenhuma informação sobre isso, mas há algumas gravações de um incidente que ocorreu no mesmo período, documentando um monstro terrível. Saitama pergunta, e se não foi um herói profissional, e se eu o matei? Genos responde que o Cyborg louco era muito poderoso. Mestre Saitama, você mais do que ninguém deve ter sido capaz de derrotá-lo, mas se você tivesse lutado contra ele, sem dúvidas, ele estaria na sua memória como um oponente particularmente poderoso. Em pensamentos, Saitama não tinha certeza sobre isso, afinal, quase não se lembrava de seus adversários. O careca pergunta se Genos acredita que pode derrotar esse vilão do jeito que estava agora, e o Cyborg diz que não sabe, mas se o encontrar, ele quer garantir que possa vencer. Por isso que estou pensando em me transferir para New Heroes. Saitama deseja boa sorte para seu discípulo. Genos revela que a New fez um pedido para que ele apresente indivíduos fortes para eles. Sendo assim, ele pergunta por que Saitama não se transfere junto com ele. O careca de capa permanece em silêncio e Genos dizia: minha aprovação significará muito para eles, e me parece que a associação não te valoriza muito. Saitama se vira e diz que não está afim de fazer isso, afinal dá trabalho demais. E assim Genos decide também não se transferir, continuando ao lado de Saitama na Associação de Heróis. O jeito de viver do qual o inimigo fala. O fracasso na vida começa quando você quer ser alguém que não é como você. Um herói se lembrava dessa frase e se perguntava de quem seria. Esse herói estava em dúvida sobre o seu trabalho. Seu nome é Papillon 800, sendo um rapaz que utiliza uma roupa tecnológica com asas de borboleta. De repente, McCoy, da Associação de Heróis, entra em contato com ele e pergunta se aquele garoto estava pronto. Ele dizia, sendo bem transparente, eu estou apostando um pouco em você também, então não me decepcione. Papillon 800 fala em pensamentos para McCoy calar a boca. Ele quer que eu perca de propósito.
O herói coloca sua máscara e parte para a missão. Vemos um caminhão em um bairro da cidade e McCoy, de seu computador, ativa um dispositivo, fazendo com que a carreta desse caminhão se abra e revelando dentro dela um monstro que estava assustado. McCoy pede para um de seus assistentes conectar a transmissão ao vivo daquele local. Essa transmissão é feita para algumas pessoas, aparentemente influentes e muito ricas. O apresentador dizia: a todos que estão reunidos aqui e agora. Um dos drones de gravação da associação capturou um monstro que apareceu na cidade M. A qualquer momento, um herói deve estar vindo depois de receber as coordenadas. O nível de desastre estimado seria demônio, um dos grandes. Há algum herói que possa parar esse monstro que acabamos de decidir que chamaremos de Tremere Huawa. Certo, façam as suas apostas. Os multiplicadores para cada herói estão na frente. Tudo indica que aquele era um esquema de apostas. Papillon 800 tentava se comunicar com o QG. Ele é um herói de classe C e por isso não poderia lutar diretamente contra aquele monstro de nível demônio. Ele precisa de reforços. McCoy, porém, diz que não existe nenhum herói posicionado na área onde Papillon estaria. Ele deve ter cuidado e aguentar por um tempo. Enquanto isso, os magnatas estavam fazendo suas apostas. Um deles dizia: como é? Esse é um classe C? Achei que esse jogo era sobre qual herói mata o monstro. Vocês precisam posicionar melhor seus heróis, a não ser que queiram deixar nós apostarmos no monstro. Essa era a aposta de heróis. A associação tinha esse método como fonte de renda oculta. Além disso, as lutas eram ocasionalmente cuidadosamente manipuladas para que permitissem que apenas os maiores patrocinadores conseguissem vencer. Papillon 800 estava de frente com o monstro e dizia em pensamentos: então aquela coisa é um nível demônio, hein? Chamar ele disso faz as pessoas acreditarem que ele é isso mesmo, porém ele na verdade é apenas um nível lobo. Papillon também na verdade era um herói de classe B, sendo o quarto do ranking dessa categoria. Seu verdadeiro nome era Delinquente Louco Demoníaco. Disfarçando um herói de fraco e disfarçando um monstro de forte, eles criam vitórias arriscadas. Em outras palavras, estas lutas são arranjadas. Papillon corre na direção do Tremere Huawa. Ele prepara um soco para acertar o monstro. McCoy, que observava aquilo, dizia: melhor fazer essa parecer uma boa luta, Papillon 800. O patrocinador também estava esperando a vitória do herói, mas rapidamente Papillon é acertado por um poderoso soco do monstro. Sua máscara e asas são quebradas. Ele não esperava por isso. Aquele monstro é muito poderoso. Papillon cai no lixo e vemos que McCoy e o patrocinador não estavam nada surpresos. Eles já esperavam por isso. Tremere Huawa era muito forte. Ele anda na direção do herói, que se perguntava o que estava acontecendo. Aquele monstro certamente não era um nível lobo. Agora tudo estava perdido. O herói será derrotado. Ele então se lembra de seu encontro com McCoy e sua indignação ao saber sobre esse esquema de apostas com heróis. O que vocês acham que estão fazendo? E você está me dizendo para tomar parte em lutas ilegais que são arranjadas? McCoy responde: bom, eu sei que você tem muito o que falar, mas quero que faça isso mesmo assim. Esse trabalho só pode ser feito por heróis confiáveis e de boca fechada. Eu vejo algo em você. Você será bem compensado. O rapaz se recusa. Isso seria um insulto para os heróis. McCoy disse que já esperava por isso. Você é bem mais sério do que a aparência sugere. Herói classe B Yankee Louco Demoníaco. Foi um delinquente famoso em sua terra natal, mas influenciado pelo Mumen Rider, decidiu tentar se tornar um herói, o que dizem que o colocou de volta aos trilhos. Sua mãe está doente em um hospital de heróis, deve ter orgulho de você. A cirurgia dela será em breve, não é? Muitos pacientes têm surgido de um tempo para cá. Eu soube que é algo terrível. Espero que não haja nenhum infortúnio no tratamento de sua mãe. O delinquente louco fica furioso e McCoy continua: estou dizendo que o único motivo pelo qual a sua mãe pode passar por um tratamento caro no hospital de heróis é porque você é um herói. Eu estou certo? Você vai simplesmente tirar vantagem disso e evitar cumprir com os seus deveres. Você já sabe bem que muito dinheiro é necessário para manter suas atividades de heróis, não é mesmo? Isso é só outra maneira de ajudar as pessoas. Voltando ao presente, vemos o herói com sua cabeça sangrando. Ele aceitou essa luta apenas por sua mãe.
Ele dizia: droga, eu desmaiei por um momento. QG, aqui é o Papillon, esse monstro é muito forte, o que é isso? McCoy responde dizendo que era um nível demônio. Deu o seu melhor para desviar dos ataques dele. McCoy achava que o garoto estava atuando, mas na verdade o monstro era realmente forte. Papillon 800 era pego por múltiplos golpes do Tremeli Ruawa, que dizia: você olhou pra mim, não foi? Você tá me vigiando? Quer dizer que é um inimigo meu. Tremeli Ruawa é realmente um monstro nível demônio. Antes ele era um cachorro de colo e foi monstrificado por ficar distorcidamente desenfreado devido sua miniaturização extrema. E ao sair por aí, ele transborda de medo e preocupação. Sendo assim, Tremeli Ruawa mostra sua verdadeira força e acerta um poderoso soco no herói. Os membros da Associação de Heróis acreditam que Papillon era muito convincente na batalha, porém um deles pergunta se o monstro realmente era de nível lobo. Nos é revelado então que dentro do QG foram realizados testes intensos e lá o Tremeli Ruawa foi classificado como nível demônio. Porém entendemos que em situação de estresse ele evolui de categoria. Sendo assim, na luta, o herói de classe B estava em apuros. Seu rosto sangrava e ele dizia em pensamentos: sendo essa coisa forte ou fraca, se eu vacilar e perder aqui, eu tô demitido, e aí não vou poder salvar a minha mãe. Eu tenho que encarar essa coisa, assim como ele fez. Papillon se lembra de Mumen Rider, quando o herói de classe C enfrentou o Rei do Mar Profundo. Papillon era uma das pessoas comuns que foram salvas pelo Cavaleiro Sem Licença, e por isso ele consegue se levantar novamente e dizer: espera aí, vira-latas, se você é tão forte assim, isso é só mais um motivo para eu não poder fugir. Tremeli Ruawa então responde: ei, por que você tá me olhando assim, sendo que eu sou uma fofura pacifista? Você é mesmo meu inimigo. O monstro novamente ataca com múltiplos socos. Todos esses golpes acertam o herói, que não consegue ter nenhuma reação. Tremeli Ruawa dizia: eu tenho que matar todos os inimigos para trazer a paz. O garoto em pensamentos dizia: isso deve ser um castigo divino por tomar parte em algo assim e cuspir nos espíritos dos heróis que botam suas vidas em risco. Eu achei que tinha a imagem das costas dele gravada em minha mente. O herói se lembra mais uma vez do momento em que Mumen Rider protegeu as pessoas e, consequentemente, os apostadores tinham a mesma visão naquele momento. Eles viam as costas de Papillon e diziam: pare de se levantar, fique deitado, ninguém está apostando em você. Papillon diz que tudo acabou bem diferente do que ele imaginava. Tenho certeza que eu não consigo vencer, então digam para minha mãe que eu desisti de ser um herói, me mudei para uma cidade distante e consegui um emprego de verdade. Me façam esse favor, beleza? McCoy responde que entendeu, porém ainda achava que era apenas uma atuação. O monstro ataca com seus socos rápidos mais uma vez, e o herói também avança para o golpe final. Porém, antes que possa acertá-lo, alguém inesperado aparece. Aquele é o Careca de Capa, que com apenas um soco destrói completamente o Tremeli Ruawa. Saitama perguntava quem foi o responsável por soltar aquela coisa. McCoy, o herói, o patrocinador e os espectadores ficam extremamente surpresos vendo aquela cena. É claro que cada um tinha seus motivos para isso. O jovem Papillon fica aliviado por ter se salvado no último instante. Saitama diz que a cara do herói tá um caco, e nesse momento aliviado, Papillon, cuja verdadeira identidade é o Yankee louco demoníaco, acaba perdendo a consciência, e nesse momento ele também tem uma lembrança de Saitama. Ele reconhece o Careca de Capa como sendo o cara que derrotou o Rei do Mar Profundo. Genos estava ao lado de Saitama e de repente alguém chega no local, dizendo que foi bom que os dois cuidaram disso. Enquanto isso, o patrocinador enfurecido ligava para McCoy, isso porque ele acabou perdendo na aposta, já que outro herói derrotou o monstro. McCoy pede desculpas para o patrocinador e diz que irá preparar o próximo jogo, e em pensamentos o executivo da Associação de Heróis estava enfurecido com a intromissão do rank 39 da classe A, o Careca de Capa. Ele estragou tudo. McCoy vai até o local dar uma bronca em Saitama e Genos. Ele dizia: ninguém pediu para que vocês viessem aqui,
precisam se conter. Saitama então pergunta: por que a gente está recebendo bronca por matar um monstro? Genos diz que era um nível demônio, devia ser um grande feito para o seu mestre. McCoy diz que Papillon 800 tinha enfraquecido bastante o monstro durante a luta, e por isso a maior parte dos créditos vai para ele. Saitama em pensamentos diz não ligar para os créditos, e de repente outro herói de classe S aparece por ali. Esse era o Imperador Criança, que dizia: está com raiva porque seu jogo arranjado foi pelo ralo, Sr. McCoy. O executivo fica surpreso e se faz de desentendido, perguntando do que ele estaria falando. Sendo assim, McCoy arranja uma desculpa para ir embora, dizendo ter assuntos importantes para resolver. Imperador Criança então revela tudo para Genos e também para Saitama. Aquilo era uma aposta de heróis, mostrando o site secreto onde tinha probabilidades de todos os heróis. Genos diz que entende, então isso explica os níveis de desastre e de heróis fora do comum que ando vendo. Se eles fazem isso para controlar as probabilidades, então tudo faz sentido. Enquanto isso, Saitama fica enfurecido ao ver suas probabilidades, que eram de 20 para 1. Era basicamente um lixo, sendo claro que estavam subestimando o herói careca de capa. Imperador Criança dizia: parece que o lado negro da associação tem umas raízes bem profundas, então eu vou continuar investigando. Genos pergunta por que ele contou isso para eles, e Imperador Criança revela que se sentiu mal por duvidar de Genos na batalha contra a Associação de Monstros. O ciborgue demoníaco pede para ele não se preocupar, e enquanto isso, vemos uma bicicleta em alta velocidade. Em sua garupa estava Papillon, ou melhor, o Yankee demoníaco. Ao acordar, ele fica surpreso ao ver na sua frente o herói Mumen Rider. O cavaleiro sem licença estava levando o Yankee para o hospital e diz: estamos quase chegando, eu assisti a transmissão e você é bem forte. Em pensamentos, o garoto diz que não era isso, o nível do monstro e o dele são apenas farsas. Porém, Mumen Rider dizia: o nível não importa, você se manteve firme contra algo mais forte que você, sem hesitar em nenhum momento. Isso é incrível. Com lágrimas nos olhos, o jovem herói começa a chorar de emoção. Ele foi reconhecido por seu ídolo Mumen Rider e aceita aquelas palavras. Porém, Saitama não conseguia dormir em sua casa. Ele apenas pensava o quanto aquele site de apostas estava subestimando as suas estatísticas. Genos pergunta o que aconteceria se seu mestre apostasse nele mesmo e derrotasse o monstro. Saitama diz que não funciona bem assim. Hipoteticamente, se a gente quiser parar essa coisa imbecil de apostas em heróis, eu tava pensando que o melhor jeito de conseguir seria fazendo a casa perder uma fortuna. Porém, Genos diz que se a casa perder uma fortuna, eles tentarão se expandir para conseguir o prejuízo de volta. Saitama diz que isso pode ser verdade, e naquele momento, as probabilidades foram divulgadas. Quer dizer que um monstro deve ter aparecido. Saitama coloca sua roupa de herói e sai junto de Genos. Eles estão indo na direção do monstro que atacava a cidade. Vemos que outros heróis também estavam indo até o local. Saitama estava prestes a apostar em si mesmo, porém de repente um ladrão piloto de Fórmula 1 passa rapidamente e rouba a bolsa de uma mulher. Ela pede por socorro e Saitama fica em um impasse. Será que ele deve matar o monstro ou ajudar aquela mulher? O careca de capa opta por ajudar a mulher que foi roubada, resgatando sua bolsa e prendendo o ladrão. A mulher agradece, dizendo que tinha lembranças de seus pais dentro daquela bolsa. E Genos revela que Tatsumaki derrotou o monstro que atacava a cidade. As pessoas dizem que Saitama era uma pessoa boa, afinal estava chorando. Porém, a verdade é que o herói perdeu uma grande quantia de dinheiro que poderia ganhar derrotando aquele monstro. Ele estava meio deprimido, mas acreditava que isso foi o melhor a se fazer. Afinal, apostar é algo assustador. Saitama se livrou do mundo das apostas e de repente a moça tenta recompensá-lo com um anel de diamante, mas depois de muita hesitação, ele disse que não queria dinheiro e devolveu.